E vem comigo fazer a jaqueta do nosso look 2 da nossa boneca algodão. Tô aqui com o tricoline que eu escolhi uma estampa de dinossauro, já que essa nossa jaqueta vai ser de dinossauro. Eu vou riscar uma vez o molde da frente da jaqueta e uma vez o molde das costas, com meu tecido dobrado ao meio. Depois de riscar, a gente recorta em cima da linha e a parte da frente a gente abre na dobra do tecido. A parte das costas é só recortar em cima da linha e deixar na dobra. Feito isso, eu vou pegar um tecido para fazer as mangas, mas quem quiser pode estar fazendo do mesmo tecido. Dobro ao meio e vou riscar 2 vezes a manga da minha jaqueta. Então, aqui eu tô fazendo composição de cores com as mangas diferentes, mas toda essa parte de cor, estampa, vocês podem fazer a gosto. E aqui a gente vai abrir a manga também na dobra do tecido. A gente vai fazer isso 2 vezes para as 2 mangas, então risca o molde. Se atentem só ao lado que fica para a dobra do tecido. Recorta em cima da linha e agora a gente vai abrir a parte da dobra do tecido. Mangas prontas, agora eu venho com outro tecido que é o que vai dar o detalhe da manga de dinossauro. Escolhi aqui um tecido azul e eu vou riscar o molde do detalhe de dinossauro com meu tecido dobrado ao meio. Esse detalhe a gente vai aplicar nas mangas, então eu preciso fazer 2 vezes o mesmo detalhe. Esse a gente não recorta agora, a gente só risca no tecido duplo toda a marcação do molde e não recorta agora. Eu vou alfinetar e vou destacar só para ficar mais fácil para costurar. E agora a gente já vai costurar tudo isso. Vou vir primeiro com os detalhes do dinossauro e com a minha máquina no ponto bem pequenininho, eu vou costurar todos esses triângulos que fazem o detalhe da nossa jaqueta. Então, é com bastante cuidado, é importante fazer com bastante precisão, então fazer bem certinho em cima da linha, para não ficar torto. E a parte de baixo a gente deixa aberta, então a gente vai fazer todos os triângulos da parte de cima e a lateral, mas a parte de baixo vai ficar aberta. Agora sim, a gente pode recortar, deixando uma margem de costura pequena. A parte de baixo a gente recorta em cima da linha e todos os triângulos a gente recorta com uma margem pequena. Então, eu tô deixando aqui de 2 a 3 milímetros e fazendo piques entre os triângulos para que eles se ajeitem melhor na hora de desvirar. Então, é só recortar sem cortar a linha, mas bem próximo à linha. E depois fazer piques bem na entradinha dos triângulos. Feito isso, agora a gente vai desvirar. Vai acertar todos os triângulos, ó, pra fora, para deixar tudo bem desviradinho. E a gente vai passar uma costura de segurança na parte de baixo, só para que o tecido fique certinho. Aqui, depois de desvirar e costurar, a gente tem que passar a ferro para ele ficar bem retinho, bem certinho. Vou passar a ferro, ó, fica bem retinho, bem certinho. Agora, a gente vai costurar esse nosso detalhe nas mangas. Então, eu pego o primeiro conjunto de manga e abro ao meio, ó, e eu divido bem certinho os espaços, coloco o meu detalhe bem no meio e faço uma costura na beiradinha, só uma costura de segurança. Agora, eu vou juntar a segunda parte da manga e agora sim eu vou costurar com uma margem de meio centímetro para prender esse nosso detalhe na manga. Venho com a tesoura e eu vou refilar um pedacinho dessa sobra de tecido, para deixar bem pouquinho tecido sobrando. E a gente vai fazer a mesma coisa na outra manga. Então, abro a manga, vou posicionar o meu detalhe bem no meio, então fica cerca de 1 centímetro em cima e 1 embaixo.
Faço uma costura na beiradinha só para segurar esse meu detalhe e depois eu junto a segunda parte da manga e aí sim costuro com uma margem de meio centímetro. Vou refilar essa sobra de tecido. E a nossa manga tá pronta com o nosso detalhe de dinossauro. Agora a gente vai fazer o corpinho da jaqueta, então eu vou pegar as costas da jaqueta e eu vou prender a manga da minha jaqueta na cava das costas. Faço isso dos dois lados, então direito com direito, a gente faz a costura da manga na parte das costas da jaqueta. Feito isso, a gente vai prender a frente da nossa jaqueta, também pela cava, direito com direito do nosso tecido, e a gente costura a frente da nossa jaqueta. Com isso costurado, agora a gente vai fazer o punho da nossa jaqueta. Eu escolhi aqui fazer com malha punho, então eu peguei uma tira de 2 centímetros de malha punho e eu vou dobrar ao meio e eu vou esticando e aplicando na barra da manga. Essa parte é opcional, quem quiser também pode só dobrar uma vez meio centímetro e passar uma costurinha. Como é uma jaqueta, eu gosto de fazer com a malha punho na beiradinha. Então, ó, dobro ao meio meus 2 centímetros de malha punho e vou aplicar na barra da manga e depois eu faço mais uma costura de pesponto para segurar esse meu punho na posição certa. Feito isso, agora a gente vai dobrar 2 vezes meio centímetro na parte da frente da nossa jaqueta. Então, eu dobro meio centímetro, depois mais meio centímetro e passo uma costura reta na parte da frente da nossa jaqueta. Vou vir com a malha punho, que eu usei nas mangas também, e vou aplicar na gola da minha jaqueta. Então, mesma coisa que a gente fez na barra da manga, só que dessa vez eu não estico tanto essa minha malha punho. Eu vou praticamente só posicionar e costurar, sem esticar muito. E faço também o pesponto para segurar essa nossa gola viradinha para cima. Dobro a bordinha, a sobrinha ali da minha malha punho, para dar um acabamento mais bonito. A gola aplicada. Agora a gente pode fechar as mangas. Então, eu vou unir pelo punho, fecho a manga e depois já aproveito e fecho a lateral da nossa jaqueta. Corto o excesso do punho e faço a mesma coisa do outro lado. Fechei, corto o excesso, desviro as minhas mangas. E agora, a gente só precisa fazer a parte de baixo da jaqueta. Quem quiser pode fazer uma dobrinha e fazer a barra. Eu escolhi colocar a malha punho também, com 2 centímetros de largura, dobrada ao meio, mas aqui eu não vou esticar, então eu vou só dobrar e eu vou posicionar em cima da minha jaqueta. Eu não estico para fazer a parte de baixo da jaqueta, então é só dobrar, posicionar e costurar, sem estar esticando essa malha punho. Malha punho também é vendida normalmente como ribana. Ribana, malha punho, é sempre o mesmo material, é um material que estica bastante. Passo o pesponto, faço uma dobrinha para dar acabamento no final da minha
da minha malha punho, dos dois lados. E a nossa jaqueta já tá pronta, com mangas com detalhe de dinossauro e uma jaquetinha aberta, super estilosa e diferente. Agora a gente vai para a calça do nosso look 2. Estou aqui com o tricoline dobrado ao meio, da cor que eu escolhi para combinar com a jaqueta, e eu vou riscar uma vez a frente da nossa calça e uma vez as costas da nossa calça. Então, essa calça masculina, ela não tem bolso, é só a gente vai só fazer um detalhe lateral nela. E aí, é só recortar em cima da linha. Lembrando sempre que os meus moldes têm margem de costura de meio centímetro. Quem precisar de uma margem de costura maior, precisa fazer agora na hora de recortar as peças antes de costurar. E eu tenho também uma tira de 4 centímetros de largura para fazer o cos. A gente vai costurar o gancho da frente da nossa calça. E eu vou abrir e eu vou passar um pesponto nesse gancho, só para dar uma costura de acabamento. Agora eu venho com os recortes da parte de trás, vou virar direito com direito e eu vou costurar pela lateral da nossa calça. Então, eu encaixo frente e costas e costuro pela lateral o nosso tecido virado direito com direito. A costurinha numa margem de meio centímetro. Agora, para fazer o detalhe lateral, eu vou desvirar, vou trazer minha calça por direito, bem na costura, e eu vou passar uma costura com mais ou menos 7 milímetros a 1 centímetro pelo lado direito da nossa calça. Bem na costura, ó, fica uma costura a mais e vai ficar como se fosse uma aba. Essa aba a gente vai virar para a parte da frente da nossa calça e vai passar uma costura na parte que tá levantada, para que fique esse relevinho, esse detalhe na lateral da calça. Então, eu vou dobrar bem na costura, pelo direito, e vou passar uma costura com mais ou menos 7 milímetros a 1 centímetro. Para formar como se fosse uma faixa, uma aba. Essa aba eu vou tombar para frente da minha calça e eu passo uma costura para segurar ela no lugar. E assim a gente vai ter como se fosse uma faixa de detalhe, ó, na lateral da nossa calça. Feito isso, a gente vai fazer a barra da calça. Então, eu pego uma perna, dobro 2 vezes meio centímetro e passo uma costura reta. Faço isso dos dois lados, então, dobro meio centímetro, depois mais meio centímetro e passo uma costura reta. Com a barra feita, eu vou vir agora com a nossa tira de 4 centímetros de largura, vou dobrar ao meio, deixando direito virado para fora, e eu vou aplicar, juntando direito com direito do tecido, na parte de cima da nossa calça. Assim, a gente vai ter uma canaleta para passar o nosso elástico. Vou dobrar para trás o meu cos e passar uma costura para segurar esse cos virado para cima e também para dar um acabamento numa costura de pesponto. Faço isso no cos, agora eu venho com elástico de 1 centímetro na medida que está no molde e eu vou passar esse elástico por dentro dessa canaleta que a gente fez. Então, é só passar o elástico, cuidado para não deixar ele enviesado, então deixa ele bem esticadinho, retinho. Prendo ele no comecinho ali e também agora eu vou esticar e prender ele
na outra ponta, tomando sempre cuidado para deixar ele retinho dentro da canaleta. Depois de aplicar, a gente vai passar uma costura bem no meio do cos, esticando o nosso elástico e passando uma costura bem no meio para segurar esse elástico no lugar. Junto agora, a partir do elástico, o gancho da parte de trás da calça, corto o excesso e eu vou fazer um pesponto também na parte de trás, só para dar acabamento e mais detalhe nessa calça. Então, é só abrir pelo elástico e passar uma costura de pesponto, como foi feito na frente também. Passada essa costura, agora é só fechar as pernas da nossa calça. Então, a partir da barra, a gente vai costurar a perna até o entrepernas e depois até a barra da outra perna. Dá uma refilada sempre nas pontinhas, que vão ficar viradinhas. E agora é só desvirar a nossa calça e ela tá prontinha, com elástico na cintura e o detalhe das faixas na lateral. E agora a gente vai para a última peça do nosso look, que é a camiseta. Eu escolhi aqui o tricoline, dobro ao meio para fazer o risco, risco uma vez à frente e uma vez as costas do nosso molde. Vou aproveitar também e já vou fazer o risco da manga, porque como a gente precisa de 2 mangas, com o nosso tecido dobrado ao meio, a gente já recorta as 2 de uma vez. Agora é só recortar em cima da linha. Com a nossa frente, a gente deixa na dobra do tecido e a parte das costas a gente recorta em cima da linha e abre também a dobra do tecido. E as mangas a gente recorta em cima da linha. Tenho também uma malha punho que eu vou usar para acabamento. Agora, a gente vai costurar. Pego a frente da minha camiseta e eu vou prender virando direito com direito as costas da nossa camisa a partir do ombro. Então, eu junto frente e costas pelo ombro e costuro. Agora, é só posicionar a manga na cava da nossa camiseta e fazer a costura devagar, aos pouquinhos, respeitando tanto a curva da manga quanto a curva da nossa camiseta. Então, o encaixe ele fica bem certinho, mas é importante que você faça aos poucos e devagar. A máquina sempre com ponto pequeno, porque são peças pequenas, e a gente consegue maior precisão na hora de fazer a curva. Então, sempre costura com meio centímetro de distância e a gente faz a volta inteira, respeitando as curvas da cava e também da nossa manga. Com as 2 mangas costuradas, eu vou dobrar 2 vezes meio centímetro a barra da manga e passo uma costura reta. Vou fazer essa mesma dobra de 2 vezes meio centímetro na parte das costas da nossa manga, que é onde a gente vai posicionar o nosso velcro para o fechamento da camiseta. Então, eu dobro 2 vezes meio centímetro e passo uma costura reta. Agora, a gente vai fazer a gola. Eu escolhi aqui a malha punho com 2 centímetros de largura, que eu dobro ao meio e aplico sem esticar. Eu só vou posicionar em cima e costurar sem esticar. Quem quiser também pode estar fazendo de outra cor, e pode ser feito no tricoline também, não tem necessidade de ser com a malha punho. Dobro a sobrinha da malha punho da gola e passo uma costurinha só para segurar ela viradinha para trás. E a nossa golinha tá pronta. Agora, a gente vai juntar as mangas, fechar a manga e já juntar e fechar a lateral da nossa camiseta. Faço isso dos 2 lados,
Então, fecho a manga e já fecho a lateral da camiseta também. Desviro e agora é só a gente fazer a barra na parte de baixo da camiseta. Então, eu vou dobrar 2 vezes meio centímetro e passar uma costura. Quem estiver usando tecido que não desfia, pode também estar dobrando uma vez 1 centímetro e passando a costura. Barra feita, agora é só a gente colocar o velcro nas costas da nossa camiseta. Então, eu já tenho o velcro aqui cortado do tamanho que eu preciso. E eu passo a costura para segurar o velcro. Corto o que tiver sobrinha de fio. E a nossa camiseta tá prontinha. Quem quiser deixar ela assim branquinha ou da cor que for fazer, pode deixar. Eu vou estar trazendo também uma opção de estampa, já que o nosso tema é dinossauro, para estar fazendo. Então, eu abro minha camisa, encontro o meio, e eu dei uma pesquisada e eu vi que se usa muito no tema dinossauro a palavra roar, que na verdade é como se fosse o barulho, né, o ruído do dinossauro. Então, eu escrevi a mão livre mesmo, só tendo cuidado para fazer bem no meio da minha camiseta. E com a caneta permanente para tecido, eu vou contornar todas as letras e fazer também o detalhezinho que a gente fez nas mangas da nossa jaqueta. Toda essa parte é opcional, então quem quiser fazer estampa pode fazer, quem não quiser também não precisa. Eu só fiz para dar um toque diferente e para deixar a peça ainda mais personalizada, mas essa parte é opcional. E tá prontinha a nossa sequência do look 2. Agora a gente vai aprender a fazer um modelo de tênis para o nosso boneco, ele faz parte do look 2. Tô com o molde aqui do tênis e eu vou riscar ele no courino. Eu usei aqui um courino de cor laranja. E eu vou fazer toda a marcação do molde e também dos furinhos do cadarço. Lembrando sempre de fazer a marcação do centro da nossa peça, tá? No molde, tem que repassar para o courino na hora de fazer essa marcação. Recorto todo esse molde em cima da linha. Nas duas partes. E a minha solinha, eu recortei 2 vezes papel Paraná e colei um sobre o outro. Para esse tênis, a gente vai fazer um detalhe de costura, então eu vou passar uma costura bem na margenzinha da língua do tênis e também no corpo do tênis. Então, é bem na beiradinha, ó, é só para dar um detalhe bem na beiradinha. E a mesma coisa a gente vai fazer no corpo do tênis. Então, eu venho com o ponto da minha máquina bem pequenininho para conseguir dar bastante precisão nessas curvas, porque esse tênis, ele é bem detalhado de curvas. A gente vai passando a costurinha. Essa costura, ela é opcional, quem não quiser também não precisa estar fazendo, mas dá um detalhe a mais no nosso tênisinho. Agora, a gente vai fazer mais uma costura reta, com meio centímetro de distância da primeira costura que a gente fez e uma bem pertinho, para dar, ó, essa marcação de 2 costuras, perto de onde a gente vai passar o cadarço. Também é opcional, eu acho que dá um detalhe bem legal pro nosso tênis. Então, faço as 2 marcações de costura e vou marcar também o meio da parte de trás do nosso tênis. Então, nessa volta do meio, a gente passa uma costura. Agora, a gente vai para a montagem do tênis. Com cola quente, eu venho e vou encaixar a metade da minha frente na metade da sola, seguindo a marcação do molde.
Depois de colar a parte do meio, a gente vem e vai colar as duas pontinhas da língua. Então, é só passar uma camada de cola bem na beiradinha do nosso courino e colar no papelão. Eu tô usando aqui papel Paraná duplo, mas vocês também podem estar fazendo o solado do tênis com papelão. Na parte de trás, a mesma coisa, a gente vai encontrar o meio do nosso courino com o meio da sola. Depois de colar o meio, a gente vai passar cola na beiradinha inteira e vai posicionar até a frente do nosso tênis. Faço isso dos dois lados. Então, uma camada fina de cola, bem na beiradinha. E a gente segura um pouquinho para nossa cola secar. Depois disso seco, a gente vai passar bastante cola nas bordas, na parte de baixo da nossa sola e também no meio. E vai colar nosso tênis no courino. Aqui também, quem quiser pode estar usando EVA preto ou algum EVA de outra cor para fazer a sola. Eu faço com o mesmo material que eu faço o tênis, mas é opcional. Depois de colado, a gente vem com a tesoura e faz o recorte rente ao nosso tênis. Agora, eu vou vir com um elástico de 1 centímetro de largura, um elástico branco, e eu vou colocar esse elástico em toda a volta do meu tênis para dar acabamento, para tampar essa colagem do tênis na sola. Eu tô usando o elástico porque eu acho mais fácil de trabalhar o elástico, mas quem quiser também pode estar fazendo uma tirinha do próprio courino ou até mesmo um viés de tecido para estar fazendo esse acabamento. A única coisa que eu indico é que tenha no máximo 1 centímetro de largura, para ficar delicado e combinar com as proporções do nosso tênisinho. O elástico ele é bem maleável, então fica fácil de fazer esse trabalhado com o elástico. Colo até o final. Aqui eu tô fazendo um tênis só, mas quando vocês fizerem, façam o par junto, porque tem direito e esquerdo, então para garantir que vai estar fazendo o par de tênis certinho. Depois da gente aplicar o nosso elástico, eu venho com linha branca de amigurumi para fazer o cadarço. Também essa parte é opcional, quem quiser pode estar usando outro material para fazer o cadarço, como aquela linha rabo de rato ou algum outro cordão, ou até mesmo colocando viés e passando o cadarço para que viés não, o ilhós, e colocando o cadarço para quem quiser também. Aí é só fazer a passagem do nosso fio de amigurumi conforme a marcação do molde. Eu passo primeiro um lado todo, depois eu passo o outro. E a única coisa que eu fiz diferente é que a última passada bem de cima do tênis, eu fiz ela de fora para dentro, porque eu não vou dar laço nesse meu cadarço, eu vou deixar ele viradinho para dentro do tênis. Então, a última passada eu dou de fora para dentro, arrumo esse cadarço, corto o excesso e eu vou colocar ele para dentro do meu tênisinho, mas quem quiser pode dar um laço como um tênis normal, é a gosto de cada um. E tá prontinho o nosso tênis com costuras, tênis super bonitinho.